dia, boa tarde. No vídeo de hoje eu quero falar para você sobre o quarto A de aprovação, que se chama autoconfiança. Só para você ter uma ideia, se você jogar no dicionário autoconfiança, sabe o que o dicionário vai dizer para você? Eu vou ler aqui. Crença de que não falhará, de que é forte o suficiente para conseguir algo. Caraca, eu vou beber uma água enquanto você pega aí 10 segundinhos para pensar sobre isso. Crença de que não falhará, de que é forte o suficiente para conseguir algo. Eu quero que você entenda que autoconfiança é o que diferencia quem passa numa prova de quem não passa numa prova de concurso. E aí você vai dizer, Antônio, por quê? Porque eu defendo a ideia de que se você acredita que você vai passar e se você não acredita que vai passar, em ambos os casos você vai estar com razão. Entende? Se você acredita que você vai passar, você vai passar. Se você não acredita que você vai passar, você não vai passar. Eu defendo a ideia de que 50% do que você precisa para passar na prova é conhecimento técnico, é saber a matéria, óbvio, mas é 50%. Os outros 50% são você acreditar que você vai passar na prova. Eu fui fazer prova de concurso muitas vezes na minha vida, sabendo muito menos do que boa parte dos meus colegas que iam fazer a prova. Só que tinha uma diferença entre nós dois em boa parte dessas provas de concurso. Eu sempre fui extremamente confiante. Conclusão, eu passava nas provas, eles não. Ou às vezes até os dois passávamos. Nós dois passávamos. Só que eu passava numa classificação muito além. Eu lembro que quando eu estava na primeira série do ensino médio, eu fui fazer prova da AFA, eu fui segundo lugar na prova de matemática da AFA, e ele sabia muito mais matemática do que eu. Por um motivo. Olha que louco, né? Essa história é boa. Quando a gente foi fazer a prova de matemática da AFA, eu fiz a prova inteira de matemática e errei uma questão só. Tinham 4 questões do mesmo conteúdo que eu não lembrava. Só que qual era a diferença entre nós dois? Quando meu colega se deparava com uma questão que ele não lembrava, ele ficava nervoso, porque ele não tinha confiança. Eu me deparei com uma questão que eu não sabia o conteúdo. Quer dizer, não é que eu não sabia, eu não lembrava, deixa eu corrigir. Era uma fórmula de distância entre ponto e reta, ou reta e reta, sei lá qual era a questão. E eu me lembro que tinham 4 questões desse mesmo conteúdo naquela prova. Então, pô parceiro, tu perder 4 questões da mesma matéria porque tu não lembra a fórmula, tu não pega primeiro lugar, segundo lugar, nada disso. Mas eu tinha confiança, falei, bom, eu não sei o conteúdo, não lembro a matéria. Mas eu sei que eu consigo. Eu virei a prova, fiz todas as questões, chegou no final, virei a prova, desenvolvi e tentei fazer todas essas 4 questões sem usar uma fórmula. Usando todo o conceito por trás das fórmulas que eu lembrava. Resolvi e acertei as 4 questões. Mas se eu não tivesse confiança de que conseguiria, eu já teria travado ali, na hora que eu percebi que eu não lembrava a fórmula. Por isso a autoconfiança é importante. A autoconfiança é a crença de que você não vai falhar. Mesmo que você quebre a cara depois. É melhor você ter confiança de que você vai quebrar a cara e quebrar a cara do que você não ter confiança e quebrar a cara mesmo assim. Tem lógica? Tem um vídeo, eu vou deixar pra vocês aqui, se chama Don't Fake It Until You Make It. Fake It Until You Became It. Pode procurar por Amy Cuddy, AMYCUDDY. É uma psicóloga, uma neuropsiquiatra, alguém entende de cabeça, que ela mostra como que as nossas posições corporais interferem nos hormônios que a gente libera. Olha que louco, né? Vou dar um exemplo. Se você perceber, uma pessoa que foi cega a vida inteira comemora uma vitória da mesma forma que alguém que enxerga. Olha que louco. Tu vê um jogador de futebol comemorando um gol, sei lá, ele faz posição de poder e tal, assim, né? Se chama posições de poder. Você pega um cego, que foi cego a vida inteira, ele comemora do mesmo jeito. E agora eu quero que você perceba como que um primata, como que os nossos ancestrais faziam para poder mostrar território, mostrar que eles eram os maiorais e tal. É a mesma posição. E isso libera testosterona. Isso libera uma série de hormônios que vão te deixar mais relaxado ou mais confiante. E essa é a tese que ela defende. Eu vou deixar o vídeo dela para vocês assistirem com mais detalhes. E é fenomenal, recomendo que vocês assistam. O que eu quero que você entenda e por que é importante ser autoconfiante. Porque quando você tem confiança de que você não vai falhar, você tem força de vontade. Quando você tem autoconfiança, você tem força de vontade. E parceiro, força de vontade é o que diferencia vitória de derrota. Só que tem um problema. Autoconfiança e força de vontade é tipo músculo. Se você não treinar todo dia, vai definhar. Aí você vai falar, Antônio, como é que você treina autoconfiança e força de vontade? Primeiro que quando eu tenho autoconfiança, eu ganho força de vontade. Eu ganho motivação. E a gente vai ter um vídeo aqui só para falar sobre como se manter motivado, tá? Isso é importante.
Mas umas dicas rápidas. Pô, pega uma letra de uma música que te deixa motivado, que te dá aquele gás. Por exemplo, pra mim é uma música chamada Unstoppable, da Cia. Se você olhar a letra daquela música, I'm a Porsche with no brakes. Eu sou um Porsche sem freios. I'm unstoppable. Eu sou imparável. Pô, não tem como você não ter energia com ouvir uma música daquela. I win every single game. Eu ganho todos os jogos. Eu ganho cada um dos jogos. I'm invincible. Parceiro, não tem como. Então pra mim, se eu tô num diazinho que poxa, eu já não tô motivado, eu já tô meio pra baixo, a primeira coisa que eu faço é, entrei no carro, ou então tô na rua, boto um fone de ouvido, Unstoppable, último volume, e canto igual maluco. São aqueles 5 minutos que moldam isso. Porque ser motivado é diferente de estar motivado. E ter autoconfiança é essencial para isso. Isso é músculo, você treina. Antônio, mas você sempre fez isso? No início, quando eu fazia isso, eu tinha que fazer isso muitas vezes. Por quê? Porque nem sempre eu acordava num bom dia. Hoje, na maior parte das vezes eu já acordo num bom dia, porque o meu corpo, minha cabeça já entendeu. Cabeça, se tu acordar num mau dia, eu vou te fazer ficar num bom dia. Porque sou eu que mando, parceiro. Então, recomendo que você, em breve você vai assistir um videozinho sobre mantenha-se motivado, e ele é essencial para isso, tá? Mas o que eu quero que você entenda, ainda falando de autoconfiança, é que você vive o que você fala. Quando você diz, pô, eu não sou bom em matemática, você vai continuar não sendo bom em matemática a vida inteira. Quando você diz, eu tenho muita dificuldade em biologia, quando você diz, pô, isso aí não é pra mim não, eu sou burro, mesmo que brincando, você está escrevendo isso na tua vida. Você está definindo a tua história. Então muito cuidado com o que você diz, porque o que sai, volta. Então não diga que você é burro. Não diga que você tem dificuldade em matemática. E você vai falar, Antônio, mas ninguém faz isso. De verdade, é fato, ninguém faz isso. Ninguém tem esses cuidados todos que eu tô falando pra vocês. Mas lembra de uma coisa. Se você fizer o que todo mundo faz, você vai chegar no máximo onde todo mundo chega. Tem lógica? Você pode não fazer também. Tá tudo certo. Cada um tem o futuro que merece. Então, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês aqui é, cuidado com o que você tá falando. Se você fala que você vai passar, ou se você fala que você não vai passar, em qualquer um dos casos você também tá certo. E por último, lembre de uma coisa. Se você quiser depois, já até recomendo uma pesquisa adicional. Procure por algo chamado Growth Mindset. É tipo um mindset de crescimento, tá? Existem 2 grupos na hora que você fala sobre inteligência. Um deles defende que inteligência é uma coisa inata. Ou você nasce inteligente, ou você nasce burro. Ponto. Um outro grupo defende que inteligência é como um músculo. Ele pode estar pequeno, fraquinho, mas se você estimular e treinar todo dia, ele cresce. Pega o Steve Rogers lá do Capitão América, né? Por exemplo. Tudo bem que ele tomou os anabolizantes, mas deixa esse detalhe de lado, ok? O que eu quero que você entenda é que eu defendo a ideia de que inteligência é um músculo. Eu vejo pessoas todos os dias que o cara era burro igual uma pedra e passa no colégio naval. Porque inteligência é desenvolvível. Depende do quanto você está disposto a investir nisso. Seu tempo, sua energia, seu esforço, sua dedicação, sua motivação. Então, você não poder, mesmo que você quisesse falar besteira de eu sou burro, o verbo está errado. Porque quando você diz que você é burro, ser é algo que você não muda. A pior coisa que você poderia, seria ruim, mas seria menos pior, é eu estou burro. Mas vou deixar de ser. Vou deixar de estar. Porque estar é uma situação passageira. Ser é uma situação que não é passageira. Então cuidado com o que você diz. E lembre-se do Growth Mindset. Você pode não estar preparado para prova agora. Mas é um músculo. Se você me perguntar, Antônio, correria São Silvestre? Correria. Antônio, você nadaria em tempo próximo do Michael Phelps? Nadaria. Antônio, você pilotaria um avião? Pilotaria. Eu não faria nenhuma dessas 3 coisas hoje. Mas eu tenho plena convicção de que se eu me dedicar o suficiente, se eu estudar o suficiente, se eu me esforçar o suficiente, eu faria qualquer uma dessas coisas. O Michael Phelps não é um gênio.
Ele só se dedicou muito àquilo. O piloto de avião não é um gênio, ele só se dedicou muito para aquilo. Quando alguém diz para você que você se deu bem na vida, ou que você passou numa prova boa, ou que você faz algo que ninguém faz porque você é um gênio, essa pessoa está desmerecendo todos os seus esforços para chegar até ali. Para mim, se o Michael Phelps nunca tivesse entrado numa piscina e a primeira vez que ele entrou ele fez aquilo, ok, você me convenceu de que o cara é gênio. Mas me apresenta alguém que tenha feito isso na vida. Beleza? Essa é a diferença entre habilidade e potencial. Eu posso não ter habilidade para isso agora, mas eu tenho potencial. E eu acredito nisso. Beleza? Motivação se cria, força de vontade é músculo e autoconfiança é o que dá base para isso. Agora, eu quero que você reassista esses 4 vídeos de novo. E todos os dias até que isso esteja na veia. Porque não adianta nada você saber o que estudar e saber como estudar se você não tiver uma cabeça de quem passa na prova.